Você já deve ter ouvido que é bom a gente perdoar, que o perdão ele é necessário. Mas eu te digo que não é preciso perdoar, que nós não precisamos perdoar. Mas aí você pode dizer, mas Jesus ensinou. Jesus nos ensinou que nós precisamos perdoar. Quando ele foi questionado por Pedro, Pedro questionou ele: Senhor, quantas vezes eu tenho que perdoar? 7 vezes? E Jesus respondeu: 70 vezes 7. Aí você pode estar se perguntando: tá, mas tu não disse que a gente não precisa perdoar? Se Jesus ensinou que nós temos que perdoar? Na verdade, existe uma outra colocação de Jesus que vai muito além disso. Quando Jesus se refere que nós devemos perdoar, ele está se referindo à nossa carne, às pessoas, a nós, quando nós não temos a essência dele, quando nós não vivemos o caráter dele. Porque quando nós vivemos o caráter dele, espelhando quem ele é, buscando estar dentro dos princípios dele, fazendo a vontade dele, servindo como ele serviu e amando como ele amou, o perdão ele não se faz necessário. Tem uma passagem onde Jesus faz uma colocação depois de ter, já na crucificação, ele passou por todo o processo da crucificação, do caminho até a crucificação. Ele sofreu, ele foi xingado, cuspiram nele, bateram. Quem já assistiu A Paixão de Cristo, né, aquele filme, tem uma noção do que foi o sofrimento de Jesus. E todo aquele sofrimento, as pessoas fazendo tudo aquilo com ele. No Evangelho de Lucas fala que ele disse: Pai, perdoa-os porque não sabem o que fazem. Veja que Jesus não disse: eu os perdoo, Pai, porque eles não sabem o que fazem. Não, na verdade, ele intercedeu pelas pessoas. Porque ele não necessitou perdoar, porque aquilo não atingia ele, porque ele entendia que as pessoas estavam vivendo a verdade delas. Aquelas pessoas que estavam fazendo aquilo com ele, quem crucificou ele, elas acreditavam estar fazendo algo correto, algo certo. Jesus tinha empatia pelas pessoas, ele tinha misericórdia, ele entendia o contexto que a pessoa estava vivendo e o que ela entendia por verdade. Então, por isso, ele não pegou aquilo para ele. Ele não precisou perdoar porque ele não se sentiu ofendido. Ele não se sentiu agredido porque as pessoas estavam dando o que elas tinham. E as pessoas só dão o que têm. Então, quando alguém nos faz mal, nos agride, seja fisicamente ou com palavras, ou até mesmo a questão financeira, né, algum prejuízo, alguma coisa que a gente está sofrendo, na verdade aquela pessoa está mostrando só quem ela é. E quando a gente se coloca numa posição de caráter de Cristo, de buscar ser como Ele, nós vamos nos colocar no lugar daquela pessoa e entender que ela só está dando o que ela realmente tem. E ao invés de precisar perdoar, nós vamos interceder por ela. Assim como Jesus fez, porque Jesus não precisou perdoar. Ele simplesmente intercedeu pelas pessoas que estavam fazendo mal para ele. Então, a questão do perdão, ele pode ser muito além e virar uma intercessão. Jesus, né, como eu disse no Evangelho, ele fala, no Evangelho de Lucas ele disse: Pai, perdoa-os porque não sabem o que fazem. Então ele estava intercedendo pelas pessoas. Ele não teve necessidade de perdoar elas, e sim de interceder por elas. Tamanha misericórdia ele teve por aquelas pessoas que ele não se sentiu agredido ou ofendido, por mais que ele tenha passado pela situação que passou. E era necessário ele passar, né, para que hoje nós pudéssemos ter a oportunidade de ter vida eterna, de realmente viver uma vida com ele. Então, o perdão, ele vai muito além do que simplesmente o ato de perdoar. O perdão, na verdade,
a gente precisa fazer quando nós nos sentimos ofendidos. Aí nós vamos para Deus e colocamos aquela situação, aquela pessoa, perdoamos, liberamos perdão, porque a falta de perdão causa doenças. Isso é provado hoje cientificamente, que as pessoas amarguradas, rancorosas, elas acabam desenvolvendo até mesmo tipos de câncer, vários tipos de doença. Então é necessário liberar perdão. E a gente sabe que as pessoas que não liberam perdão, elas têm uma necessidade de, na verdade, elas acabam carregando as pessoas a quem elas não liberam perdão. Então, além de não perdoar, de ter pegado aquilo e de não perdoar, elas ficam carregando a pessoa e a mágoa por muitos e muitos anos, e isso acaba acarretando no físico, ela acaba tendo problemas, né, de saúde. Então, o ato de perdoar é muito bom, mas não perdoar, não ter a necessidade de perdoar, é melhor ainda. E como não ter essa necessidade de perdoar? Só vivendo uma vida realmente com Cristo, entendendo que o amor dele é incondicional, não é condicionado ao que as pessoas fazem. Porque se o amor de Deus fosse condicionado ao que as pessoas fazem, naquela hora, quando ele estava percorrendo o caminho até chegar lá na crucificação, ele teria desistido, porque ele teria se colocado numa posição de que eu não estou recebendo amor, por que eu vou dar amor para essas pessoas? Aí seria o amor condicionado ao que receber. E Jesus nos mostra que nós devemos buscar ter esse amor que não é condicionado ao que eu recebo. Então, quando alguém me joga palavras pejorativas, quando alguém tenta me diminuir, quando alguém me xinga ou faz alguma coisa contra a minha pessoa, o ato de eu revidar e ficar magoado e necessitar liberar perdão, significa que eu não estou amando incondicionalmente. Né? Aí talvez você possa pensar que, mas então eu pensava assim, eu tenho que aceitar tudo, deixar acontecer tudo. Na verdade, Jesus disse que a gente tem que dar a outra face. E dar a outra face no sentido de que não vai carregar aquela pessoa contigo, no sentido de que o que ela fez só está mostrando quem ela é realmente. E não ficar apegado ao que ela faz pra gente é libertador, porque fala dela e não da gente. Agora, quando a gente aceita, é como se fossem jogado pedras em nós e nós aceitássemos essas pedras para que elas nos atingissem. E quando nós entendemos o verdadeiro amor e entendemos a situação, a circunstância que aquela pessoa se colocou, o que ela está pensando a respeito daquilo, como ela interpreta a vida, as experiências que ela viveu, que fazem com que ela haja daquele jeito, essas pedras que ela jogar, elas simplesmente vão voltar para ela, porque nós vamos estar com essa proteção que o Senhor tem para nós, aonde tudo que é jogado não nos atinge. Então, essas pedras ainda podem voltar e atingir essa pessoa. Então, como é precioso a gente conseguir a cada dia ter o caráter de Cristo, buscar a cada dia melhorar, evoluir e não necessitar perdoar, mas ter empatia, se colocar no lugar do outro, amar incondicionalmente, indiferente do que o outro fizer para nós. Eu acho que isso é um aprendizado que Jesus nos deixou, que não tem nem como a gente dizer que não deve ter empatia pelas pessoas, ter misericórdia, ou se colocar numa posição de que, não, mas então eu vou ter que estar sempre aceitando as coisas. Não é uma questão de aceitar, é uma questão de estar em outra frequência, estar em outro. Não é receber o que os outros te jogam, é receber de Deus o que ele tem para ti. Então, quando eu necessito perdoar, é que eu aceitei o que o outro jogou em mim. É que eu recebi, é que eu me senti ofendido. Agora, quando eu realmente vivo o amor incondicional, entendo que ele me ama, entendo quem eu sou nele, o que as pessoas fazem para mim
eu entendo que fala delas e não de mim. E aí eu não aceito. Aí eu não preciso perdoar. Eu exerço o amor incondicional, a misericórdia que ele ensina.